Agora não sabiam mais apenas pelos patriarcas, por Jacó, por Isaac, por Abraão. Agora eles tinham visto as pragas, eles viram como o Senhor tinha pesado a mão sobre os primogênitos, a última praga. Eles viram o mar vermelho ser aberto e passar com os pés enxutos, secos. Eles viram a olho nu, eles eram testemunha. Eles viram como a nuvem do Senhor os protegia, os guardava. Todavia, eles sempre tentavam se desviar dos caminhos do Senhor, sempre desagradavam, caíam em idolatria. Eles murmuravam, reclamavam do Senhor. O Senhor mandava maná, não está bom assim, o Senhor manda carne. Ah, mas não é tão bom assim como deveria ser, talvez. Reclamam de caminhar no deserto. Alguns até desejam voltar. As Escrituras falam ali no início do Êxodo, quando o Senhor dá as leis, no capítulo 20 de Êxodo ali, e dá algumas outras orientações, algumas outras leis a Moisés. Moisés fica meses no Monte Sinai. O povo está perturbado, está impaciente, porque Moisés demora a voltar. E as Escrituras contam e nos falam, relatam, que eles vêm e começam, vamos usar o termo aqui, ó, o termo que é comumente usado, começaram a encher o saco de Arão, começaram a incomodar, começaram a perturbar Arão. Olha, ele não vem não, vamos fazer uma imagem para nós, vamos montar aqui. Moisés nos abandonou, talvez alguns deles tivessem dito isso. Eles viam Moisés como o homem que falava com o Senhor. Se Moisés não estava ali, eles consideravam que o Senhor não estava com eles. Mesmo depois de tendo visto tudo o que aconteceu, mesmo depois de ter acontecido tudo isso que eu relatei para os irmãos aqui, está escrito também, você pode conferir na sua casa. O povo vai lá e monta, constrói, fundem ouro e fazem uma estátua de um bezerro de ouro, e começam a adorar. Isso está escrito no capítulo 32, no capítulo anterior ali, ao que lemos, 33 ali, que o Senhor fala a Moisés, e o Senhor decide, o Senhor quer destruir, quer fazer de Moisés uma nação só, porque eles transgrediram. O Senhor intercede pelo povo. Moisés intercede pelo povo. E o Senhor vê graça na intercessão de Moisés e decide perdoar pela intercessão de Moisés ao povo. Mas Moisés desce. A Bíblia conta que quando chegar lá, ele quebra as tábuas e manda matar todos aqueles idólatras, todos aqueles homens que haviam se curvado. E a única tribo que não havia caído nesse pecado eram os levitas. Por isso, mais tarde, na divisão das terras, também, eles vão ser considerados o povo separado, aqueles que não se curvaram à imagem. Eles matam, por ordenança do Senhor. Mas ali há um atrito, ali nós vemos, vamos usar esse termo, ali o relacionamento de Deus com o povo está em baixa. E é nesse contexto que nós lemos o capítulo 33, quando Moisés, ele chega diante do Senhor para fazer esta oração que lemos a partir do verso 32 do capítulo 33 em diante. O relacionamento de Deus com o povo está em baixa, porque eles são idólatras, eles são murmuradores, eles são pecadores. Eles não conseguem enxergar a bondade de Deus. E por isso, Deus com suas palavras também os quer rejeitar. Tanto é que no começo do capítulo 33, nós não lemos ali, mas ele vai dizer assim: vai, Moisés,
Pega o povo que tu tiraste. Agora Deus não diz mais assim, pegue o meu povo e leve. Não, ele pegue o povo que tu tiraste do Egito e leva a terra que eu prometi a Abraão. Moisés, nas palavras do Senhor, ele vê a insatisfação de Deus com o povo. A insatisfação de Deus com o povo. E ali vai passar, ali ele tem um tabernáculo no qual ele se retirava e falava com o Senhor. A Bíblia conta que descia uma nuvem e todos contemplavam. Somente Josué, da parte de fora, ficava a observar. Mas a oração de Moisés aqui no início é: eis que me dizes para conduzir este povo. E ele vai continuar assim: mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome. Você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de mim, peço que faça saber neste momento o teu caminho. Eu peço que tu me faça saber o seu caminho, para que eu te conheça. Eu quero te conhecer. E obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. E aí Deus responde para Moisés: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. A primeira coisa aqui que eu quero ressaltar e trazer para os irmãos é que essa oração de Moisés, ela serve como um termômetro para aquilo que buscamos, para aquilo que você quer. A nossa oração diante do Senhor, ela revela o nosso grau, vamos dar assim, o nosso grau de espiritualidade. A preocupação de Moisés era se o Senhor estaria com eles, se o Senhor ia na frente. Moisés desejava saber, conhecer os caminhos do Senhor. Moisés queria saber da presença do Senhor, de estar com eles ou não. E a primeira pergunta que eu faço hoje para você, como um cristão, como um filho do Senhor, em suas orações: o que você tem pedido? O que você tem pedido? Se você ora, qual é o âmago, o que tem de principal na sua oração? Qual é a motivação da sua oração? A sua motivação é para quê? É para que a presença do Senhor acompanhe vocês durante o dia, durante a semana, no seu trabalho. É para que você conheça o caminho, o que Deus quer para você. A sua oração é para que você venha agradar ao Senhor durante o dia, durante a semana? Ou simplesmente é para que o Senhor venha abençoar o seu dia, dar um dia de paz? Nas suas orações você busca satisfazer a si mesmo, ou você pede para que a sua vida venha a ser a satisfação plena em Deus? E continuando a oração de Moisés, então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, Deus. Não me faça sair daqui. No capítulo 17, o Senhor disse a Moisés: me compadecer.
temos que falar a respeito disso, sobre a glória do Senhor, sobre o peso. Vou citar aqui algumas características. A primeira que eu irei citar aqui, porque tem bastante coisa para falar, espero conseguir falar tudo, mas uma das primeiras características e principais é que a sua glória é algo extraordinário. Ela foge daquilo que é ordinário, ela foge daquilo que nós podemos, ela não é algo maleável. Eu sigo aqui e pego um exemplo do que aconteceu com Hofni e Finéias, todos conhecem e sabem, daqueles sacerdotes adúlteros, daqueles sacerdotes que roubavam ao Senhor. A Escritura conta e falam que Eli tinha 2 filhos que serviam junto com ele, entregando sacrifícios ao Senhor, como sacerdotes do povo de Israel, e eles roubavam o Senhor, eles se prostituíam, eles adulteravam, eles não levavam com seriedade as coisas do Senhor, aquelas coisas que eram santas, eles eram promíscuos. E a Bíblia conta ali, em 1 Samuel, no capítulo 4, do 3 ao 11, vai nos dizer assim, ó: quando o povo voltou do arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Nos versículos ali 10, 11, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Depois de saber essa notícia, Eli é morto também. E após isso, a esposa de Finéias, nora de Eli, ao dar à luz antes de morrer, coloca o nome do seu filho de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Porque os filisteus, eles derrotaram Israel na guerra e levaram a arca, tomaram a arca. Antes disso, eu quero que você entenda dessa história. Para entender o que eu estou querendo dizer, é que Israel estava numa luta constante com os filisteus. Era um povo adversário, um povo inimigo, e eles estavam a perder esta guerra. E aí alguns dos anciãos têm a ideia: vamos levar a arca, porque a arca, ela representava a presença do Senhor, a glória de Deus, dentro do tabernáculo. E eles achando que se levassem, se tomassem a arca e levassem adiante, diante da guerra, Deus seria com eles. Mas a grande verdade é que Deus não estava mais com eles. Deus já havia os abandonado. Deus já havia escolhido Samuel. Já queria dar fim àquele sacerdócio corrompido. Eles achavam que por levar
A arca estavam levando a presença, a manifestação extraordinária do Senhor. Eles acharam que poderiam malear, usar o poder de Deus, os seus atributos, a sua onipotência. Eles queriam usar aquilo que Deus tinha dado de sagrado para eles, como um amuleto de sorte, como algo que eles pudessem, olha, estavam com a vida toda errada, vamos levar que aí nós venceremos. Mas não, Deus já havia se retirado da família de Eli. Depois ele morre e acontece isso. Outra característica é que a sua glória, ela é autossuficiente. E eu quero ler com os irmãos aqui o segundo parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Westminster, que vai nos dizer assim: Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta as suas glórias nelas, por elas, para elas e sobre elas. E Ele é a única origem de todo ser, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e sobre elas tem Ele o soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo o quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito e infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, que lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que nele há por bem requerer deles. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, toda a glória, toda a bondade e toda a bem-aventurança. Ele não depende de nós para ter isso. A sua glória não depende de nós. A sua glória esteve com Ele, habitou com Ele. Nele está a glória. Ao contrário de nós, sem nós a sua glória continua sendo a sua glória, continua representando a sua glória, que é algo que é inestimável, que é algo que não tem como comparar, não há palavras que possam descrever o tamanho dela. Porém, sem a sua glória, nós como homens estamos mortos, somos como cadáveres diante do Senhor. Sem a sua glória, estamos mortos, porque foi isso que o pecado fez conosco, foi isso que o pecado fez comigo, com você. Deus, Ele não depende de nós para mantê-la. Agora nós dependemos sim, nós dependemos dEle, nós dependemos dessa glória, da glória que foi manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Depois nós vamos falar acerca disso. Nós dependemos, nós somos totalmente dependentes dessa glória. A sua glória, ela revela o seu caráter. A glória do Senhor, ela revela o seu caráter. Quando Ele fala assim: farei passar por ti, farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Ele está falando acerca de um dos seus atributos, que nós chamamos de comunicáveis, que é algo que Ele comunica e passa para nós.
a sua bondade, que ali está a sua misericórdia, a sua benevolência, a sua benignidade. A glória, ela é manifesta sobretudo e principalmente diante da sua bondade para com o seu povo, quando ele decide derramar da sua glória sobre a igreja do Senhor, uma igreja que está em avivamento. Ele decidiu derramar da sua bondade sobre a igreja. Quem dera nós, se nesta manhã ele derramasse da sua bondade, da sua glória, e fôssemos fartos disso. Se a nuvem de forma visível descesse neste lugar e pudesse mudar os nossos corações, pudesse mudar as nossas afeições. Talvez sentiríamos mais vontade de ser cristãos, de ver a Cristo, de buscar aquilo que deveríamos buscar como cristãos, sermos devotos de fato, aquilo que professamos, aquilo que falamos. Nós temos que entender que a questão aqui não é que nós podemos, mas há uma maior necessidade suprema, assim vai dizer o escritor Martin Lloyd Jones, há uma necessidade suprema do conhecimento do caráter de Deus. Quando se deparamos com essa glória, quando Ele derrama da sua glória e bondade, nós conhecemos mais ao Senhor. Nós temos um maior conhecimento do seu caráter e de tudo aquilo que Ele é. E no momento quando isso acontece, quando temos um maior conhecimento desse caráter, nós percebemos a impureza que nós vivemos, as palavras torpes, as besteiras que falamos, como nós somos negligentes diante do Senhor, como somos tão imperfeitos diante de um caráter belo, diante de um dos seus maiores atributos, que é a sua santidade, a sua glória é imensurável, indescritível. Nós lembramos do que Paulo vai dizer ali, na carta aos Romanos, do capítulo 11, do versículo 33 ao 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso fosse retribuído? Quem foi que deu? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos aqui sobre a glória, falamos de suas características, falamos aqui de algo que não é impossível alcançarmos, que é algo que está disponível para o povo do Senhor. Que se nesta manhã, nós de coração aberto, que se de forma intrépida orarmos e pedirmos, com certeza, com fé, talvez Ele derrame da sua bondade, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com a igreja primitiva, que buscavam incessantemente. Falamos aqui de quando a glória de Deus ela é manifestada na sua igreja, na vida da igreja. Se tão somente nós conhecêssemos a Deus como Ele é, seríamos como o próprio Senhor Jesus Cristo, que viveu neste mundo, no mesmo mundo que nós vivemos, foi sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas tribulações, às mesmas tentações,
que nós somos sujeitos, porém em tudo ele foi santo. A glória manifestada num avivamento nos dá essa capacidade de viver como Cristo viveu, de querer viver, de buscar incessantemente viver como Cristo viveu. Nós vemos aqui um relato de Jonathan Edwards, em 1937, que ele vai dizer assim: certa ocasião, quando saía para uma caminhada na floresta, por razões de saúde, tendo desmontado, saído do meu cavalo num lugar isolado, como tem sido meu costume de andar para meditar e orar, tive uma visão que para mim foi extraordinária, uma visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, da sua grande, maravilhosa, pura, doce graça e amor, como também da sua condescendência mansa e gentil. Esta graça que me pareceu tão calma e doce, também me pareceu imensa acima dos céus. A pessoa de Cristo me parecia inefavelmente excelente, como uma excelência grande e suficiente para absorver todos os pensamentos e ideias. E isso continuou, pelo que posso julgar, por cerca de 1 hora, e me manteve a maior parte deste tempo em lágrimas copiosas, em choro incessante. E ele fala: e senti uma ardência em minha alma ardia, um anseio por ser esvaziado e aniquilado, de me deitar no pó e ser cheio de Cristo somente, e de ser cheio somente de Cristo, e a Ele amá-lo como um amor puro e santo, confiar nele, olhar para Ele, servi-lo, segui-lo e ser perfeitamente santificados e feito puro como uma pureza divina e celestial. Tive em muitas ocasiões visões da mesma natureza, e todas tiveram o mesmo efeito sobre mim. O contato, quando Deus derrama da sua glória, o povo não quer ser senão parecido com Cristo. O povo não quer buscar outra coisa senão ser parecido com Jesus. Se sentimos incapazes de nós mesmos, desejamos ser santos, e não nem tão santo, porque nós somos pecadores. Não, a glória de Deus nos faz não aceitar o pecado, nos faz abandonar completamente o pecado, seja ele o mínimo que for. O contato com a glória de Deus nos faz ter palavras não pecaminosas, não pecar com nossas palavras, assim como vai dizer o apóstolo Paulo, que nenhum dolo só saiu de sua boca, nenhum pecado só se ouviu dela, nenhuma palavra. O contato com a glória de Deus em um avivamento faz de nós assim, sermos, vou usar esse termo, que sermos os santarrões. Os santarrões, não hipócritas, não mentirosos, mas santos, buscar a santidade com o Senhor mesmo, viver em santidade, entender que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, não queremos para nós, ser separados, santos, santificados. E essa bondade diante da igreja, ela serve para a fama e para a glória do Senhor. O irmão Marcelo pregou aqui no domingo retrasado, como propósito, que é glorificar a Deus. Isso nós vamos ler aqui, e farei passar a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Uma comunidade que vive em avivamento,
está em contato com a glória de Deus, ela faz a fama do Senhor por si só. Isso foi na história da igreja. Igrejas que viveram em avivamentos. Nós vamos ver no avivamento na Nova Inglaterra, com Jonathan Edwards, nos Estados Unidos da América hoje. A fama, ela é para a fama e para a glória do Senhor. Ela não serve para uma espécie, não é como adorno, como já falamos sobre isso aí. Ela não é para satisfazer as nossas vontades, não é para nós vermos, como nós vemos muitas igrejas com placas escrito aí, avivamento para isso, avivamento para aquilo. Ai, nossa, hoje teve o avivamento, hoje a glória de Deus desceu aqui. Nós já vimos muitas pessoas dar essas expressões assim, a glória de Deus esteve presente, a glória de Deus esteve isso. Quem já foi para os judeus missionários sabe como é que é. Já fui já. Não vou mais, uma vez só. Há muito tempo atrás. Mas essa glória de Deus, ela não é algo que nos traz uma mera emoção. Ela não serve para nos satisfazer emocionalmente, para vermos e talvez simplesmente firmar a nossa fé. Não, ela serve para a fama e para a glória do Senhor. Ela serve para a fama e para a glória do Senhor, ela nos faz humildes. Nós vemos isso no relato, e nós vemos quando o pastor Leão usou aqui a vida de Paulo, as características do cristianismo de Paulo, para falar sobre as características do avivamento. Nós vemos essa humildade e esse interesse em Paulo, principalmente quando ele vai escrever em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me acontecem têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Em outras traduções vai dizer, as coisas que me aconteceram contribuem para o avanço do Evangelho, para a fama do nome do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve isso aí, está preso em Roma. É a sua primeira prisão em Roma, se não me engano. Ele está preso, ele já foi açoitado, ele está sendo perseguido, e ele fala, olha, eu estou apanhando, eu larguei tudo que tinha, eu era erudito, eu era um membro do Sinédrio, eu era um dos alunos mais conhecidos de Gamaliel, cidadão hebreu e romano. Ele tinha privilégios, ele largou tudo isso para viver perseguido, para viver preso em masmorras, para ser açoitado, e no final, ser morto, decapitado. E ele considera tudo isso, que tudo isso que aconteceu com ele, foi para a fama e para a glória do Senhor Jesus, foi para o avanço, para o progresso do Evangelho. E essa glória que contemplamos, essa glória que o apóstolo Paulo contemplou no capítulo 9 de Atos, é a glória que nos faz viver assim, ter a vida assim. Tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa finança, o nosso conhecimento, os nossos dons e talentos, servindo para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho. E o Senhor continua ali. Vou dar um pulo aqui. Quando o Senhor fala, não tem como deixar de citar assim, tem que estar. Ele fala assim, vou proclamar a minha bondade. E nós lemos no capítulo 34 ali, quando o Senhor passa diante de Moisés, e Moisés, ele cai. Ele se prostra diante do Senhor. O Senhor fala, o Senhor, o Deus compassivo e bondoso, tardio e irar-se, grande misericórdia e fidelidade,
que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade que há em nosso coração, a transgressão, o nosso pecado. E ainda que não inocente, ainda que nós não fôssemos, ainda que nós não sejamos inocentes, e que visita a iniquidade dos pais, nos filhos dos filhos até a 3ª geração. E Moisés se prostrando: Senhor, se agora alcancei favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por Tua herança. Nós temos que entender também que a Sua glória, agora mudando, a Sua glória, ela é manifestada também na igreja de forma sobrenatural. Ela é manifestada através de dons, com curas. A glória de Deus, ela faz isso. Porém, diferentemente daquilo que vemos, do que é falso, daquilo que é feito por falsos profetas, daqueles que usam o dom para ter dinheiro, para ter benefícios próprios, usam isso com uma intenção pecaminosa. A glória de Deus, quando há milagres, ela serve simplesmente para a fama de Jesus. Nós vemos em Atos, quando isso acontece, isso foi lido no domingo passado, acredito, foi no domingo passado. Na igreja ali de Atos, quando eles estão reunidos esperando a descida do Espírito Santo, aquela mesma nuvem que descia ao povo, a Shekinah que contemplou na inauguração do templo de Salomão também, no qual ninguém conseguia ficar de pé, ela desce sobre aquelas 120 pessoas. E aí em Atos capítulo 2 ali, vai nos dizer do versículo 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais puseram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim como se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões de Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, como línguas de fogo. Nós vemos também como ele se manifesta através de milagres. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, nós vemos Pedro fazendo isso, nós vemos Filipe também fazendo isso. A forma como eles curavam, como eles andavam, como esses prodígios andavam juntamente com a igreja primitiva, que vivia nesse constante avivamento, com a glória de Deus manifesta.
ela agia de forma sobrenatural na pregação da palavra. Foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo desce, Pedro sai para pregar, e 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Há uma mudança, há uma aceitação. Isso, Paulo, mudança de mente, a busca por santificação, nós falamos sobre isso aí. Nós vemos que Paulo, ele vai dizer, dessa mesma forma, em Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Como o Espírito do Senhor, somos transformados, refletindo como espelho da glória do Senhor, refletindo como espelho da glória do Senhor, somos transformados. Nós vemos como eles viviam o contato com isso, nós vemos ali o relato, falo, em Atos, capítulo 4, do versículo 32 ali, ao 35, da forma como viviam em comunidade, da forma como não tinham mais o valor de suas coisas e nem o valor de suas próprias vidas, da multidão do que creram. Era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente a sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles haviam abundante graça, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O efeito do contato com essa glória de Deus, quando muda o nosso caráter, quando muda a nossa mente, quando buscamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. E terminando, para finalizar, entramos na última parte. Temos que entender que o que aconteceu, os relatos que vemos no Antigo Testamento, daquilo que ouvimos, da glória do Senhor manifesta, de tudo que citou, ele acaba no Filho do Senhor, no Filho de Deus. A glória de Deus manifesta no Filho de Deus, manifestada no Evangelho. Em Hebreus 1:3, o escritor ali vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata, a expressão perfeita de seu ser. O caráter de Deus revelado na pessoa de Jesus, nele estava a glória. Em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. João 1, Evangelho de João 1:14, João vai dizer assim:
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. A glória de Cristo, ela foi revelada plenamente na cruz da glória de Deus. Mas antes disso, em Mateus, no capítulo 17, se você puder ler na sua casa, no Monte da Transfiguração, quando Jesus chama seus amigos Pedro, Tiago e João, eles contemplam Jesus e a sua glória, a sua forma divina, e eles caem sobre si. Ali naquele monte aparece Elias, porque ele testifica diante dos profetas, e Moisés, que dá testemunho diante da lei, que esse era Deus, era a manifestação da glória de Deus. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus é a manifestação da glória de Deus para a sua igreja. Nele está a verdade, nele está a vida, nele está a luz dos homens. Os homens buscam, os homens correm atrás de respostas e não encontram, porque a resposta está nele, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador, e nele está a glória do Pai. E se nessa noite você pedir, nesta manhã, nessa noite é comum, se nesta manhã você pedir, se nesta manhã você orar, Ele te ouvirá. E quem sabe, Ele derramará da sua bondade sobre a sua vida. Ele renovará a sua vida espiritual. Ele trará para você uma experiência singular, algo que somente Ele é capaz de fazer, na manifestação da sua glória. Os discípulos viram a Cristo, viram a sua santidade. No capítulo 17 de Mateus vai dizer que o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes reluziam, eles caíam sobre si. Aquele mesmo Senhor que se apresenta em Apocalipse para João, quando João cai e vê, é o mesmo Senhor, o mesmo Deus do Monte da Transfiguração. Bendito seja o nome do Senhor. A sua glória, ela é santa, a sua cruz é santa, a sua graça é santa. As boas novas que trago nesta manhã, ela é santo. Tudo que Cristo faz, tudo que sai dele é santo. E que possamos nesta noite, nesta manhã, buscá-lo. A glória de Cristo, ela foi revelada na transfiguração. Além, os profetas apontavam e confirmavam a glória de Cristo. A glória de Cristo é a manifestação da glória de Deus. A mesma nuvem da glória que Deus guiou o povo de Israel no deserto, a mesma nuvem que desceu quando se encheu o templo na inauguração de Salomão, e todos não conseguiram ficar de pé. A mesma nuvem que descia no monte de Sinai, quando Deus vinha falar com Moisés, é a mesma que desceu no monte da transfiguração, e com ela a voz dizendo: esse é o meu filho amado, e quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, este é meu filho amado. A glória de Cristo é a manifestação da Shekinah, da presença do Senhor no seio de sua igreja. E assim, como Moisés também orou, nós também podemos orar. Nós rogamos, Senhor. Nós rogamos, Senhor. Nós rogamos, Senhor. Mostra-nos a tua glória, Pai.
Mostra-nos, Senhor, a tua glória, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, que Moisés orou, nós oramos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Apenas por meio de Jesus. Hoje, apenas por meio de Jesus, Cristo, Filho de Deus, é possível termos contato. E nesta manhã eu convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos estar orando. Eu não sei se as minhas palavras, se o que foi dito aqui foi suficiente para você. Eu não sei como você tem levado a sua vida espiritual, não sei quais têm sido as suas experiências com o Senhor em oração. Mas nesta manhã o que eu oro, e você pode ter certeza disso, do que talvez eu não pude expressar com as minhas palavras, com a minha limitação, o Senhor venha visitá-lo nesta manhã aqui. Que o Senhor possa levá-lo, que o Senhor possa levá-lo para a sua casa, que você possa levar o Senhor para a sua casa, que você venha sentir esse prazer, que você venha orar e pedir essa intimidade com o Senhor, que você venha ter um anseio pela presença e pela manifestação da glória do Senhor. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor Deus Pai, Deus bendito, nós em tua presença estamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. A ti rogamos, Senhor, todo louvor, toda glória, Senhor, porque somente o Senhor é capaz, Senhor, de mudar nosso coração. Ó Pai, não temos controle sobre algo que foge, Senhor, daquilo que podemos fazer, foge do ordinário, mas o Senhor é capaz de fazer o extraordinário. Nos visita, no Senhor, nesta manhã, Senhor, enche o nosso coração, Pai, nos esvazia, Senhor, do nosso ego, Senhor, dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas preocupações, daquilo que temos como um valor, Deus. Esvazia-nos, Senhor. Esvazia-nos, Senhor. Que possamos olhar, Senhor, a tua bondade, a tua glória. Que possamos olhar, contemplar, Senhor, o seu caráter, Senhor. E entendermos, Senhor, de forma mais completa, Senhor, dentro do possível, dentro das nossas limitações, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor deseja para nós, quer sermos santos, quer sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Quebra os nossos corações, ó Senhor, quebra, Senhor, o gelo que há nos nossos corações, Senhor. Traga fervor, Senhor, a nossa vida, Senhor. Traga, Senhor, traga, Senhor, traga, Senhor. Muitos não conseguem, muitos vivem, Senhor, uma vida distante de Ti, Deus. Mas nós pedimos, Senhor, como misericórdia, porque o Senhor é um Deus bondoso, em Ti está a bondade, em Ti está a misericórdia, em Ti está o perdão, Senhor. O perdão que acompanha até 1000 gerações, Deus, está contigo, Senhor. Ah, se dependêssemos de nós, se dependêssemos de nossa força, mas sabemos que o Senhor é capaz, o Senhor é capaz. Ó Pai, essa é a nossa oração, esta é a nossa petição, Senhor, fica conosco, é o que te pedimos, desde já nós te agradecemos, Senhor, amém e amém.